Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos, e no prólogo nós estamos situados na seção que pode muito bem ser intitulada de Instrução sobre os dois caminhos. O caminho que leva à sabedoria, que leva, portanto, a Deus, e o caminho que afasta da sabedoria, que, portanto, afasta de Deus. Esta seção corresponde a Provérbios, capítulo 4, versículos de 10 a 27. E nesse dia especial em que nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, em que nós celebramos a unidade da essência divina, da substância divina, mas a distinção de pessoas, nós somos chamados a ouvir a voz de Deus com atenção, com carinho, a este Deus que se dirige a nós, a este Deus que vem ao nosso encontro para estabelecer uma relação de amor. O Deus que quer nos introduzir na comunhão trinitária, que quer nos levar. A grande finalidade de Deus para nós é exatamente essa: nos glorificar, fazendo com que nós recebamos a sua vida. Tudo que Deus realiza, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada pessoa divina realiza por nós, tem como intuito fazer com que nós vivamos a comunhão plena com Ele na eternidade, fazer com que nós possamos experimentar esta vida divina já iniciando aqui na terra e fazendo com que ela chegue à plenitude na glória celeste. É por isso que o Pai, que nos criou, nos enviou o seu Filho para nos salvar, e ambos continuam enviando o Espírito Santo para nos santificar. Pois bem, hoje nós iremos meditar Provérbios capítulo 4, versículo 13, que diz assim para nós: Apega-te à disciplina, não a soltes. Guarda, pois ela é a tua vida. Apega-te à disciplina, não a soltes. É interessante que este verbo, que nós traduzimos aqui por o verbo apegar-se, lá no original hebraico, tem exatamente o sentido de segurar firme, segurar com força. Portanto, também pode ser traduzido por apegar-se, segurar firmemente, não se desvencilhar, não soltar, mas apegar-se. Apega-te à disciplina, não a soltes. A palavra disciplina aqui, que já apareceu tantas vezes aqui no livro dos Provérbios, tanto pode ser traduzida por disciplina, como instrução, como correção, educação formativa, e muitas vezes até uma formação que traz consigo a dor pedagógica, ou seja, às vezes até na concepção do antigo sábio do povo de Israel, envolvia até muitas vezes o castigo físico, a fim de que a pessoa pudesse focar na instrução a ser dada, a fim de que a pessoa pudesse ser corrigida dos seus erros. Para que nós possamos compreender este versículo, eu quero citar um pensamento que é atribuído a C.S. Lewis. Este pensador britânico, esse pensador inglês, que muito contribuiu tanto para a nossa formação enquanto cristãos, como também formação em filosofia, em literatura. Um homem que sempre teve uma visão muito clara, uma visão, digamos assim, muito equilibrada a respeito da realidade.
Lewis dizia o seguinte, segundo o que é atribuído a ele: confesso nunca ter visto esse pensamento dele em nenhuma das suas obras, mas se trata de um pensamento que é atribuído a ele. De todo modo, se não é um pensamento diretamente vindo dele, mas está em conformidade com seus ensinamentos, com suas reflexões, e permanece sendo válido para nós, porque é um pensamento muito real, muito nítido, melhor dizendo, clarificador para nós. Assim diz: o diabo tentou Jesus com 3 desejos: comida, poder e fama. É o que nos narram os evangelhos de Mateus e Lucas. Este episódio é narrado em ambos os evangelhos no capítulo 4. Pois bem, o diabo tentou Jesus com 3 desejos: comida, poder e fama. Ele queria que Jesus tivesse pão sem trabalhar, reino sem se esforçar e fama sem realizações. Quando você ver alguém usufruindo de pão sem trabalho, poder sem suor e fama sem conquista, você já sabe quem está por trás. Essas palavras, elas nos chamam a atenção para o fato de que o diabo é inimigo da disciplina. E é exatamente esse pensamento da contemporaneidade, pensamento da atualidade, de conquistar as coisas de modo fácil, o caminho mais breve, o caminho mais curto, pegar o atalho. Esse pensamento de conquistar coisas, e não só conquistar coisas, mas conquistar grandes coisas sem esforço. Este é o pensamento da atualidade com o qual o inimigo de Deus e, consequentemente, o inimigo do povo de Deus tenta ludibriar os homens de hoje, e muitos cristãos findam caindo nesta cilada. Conquistar fama, conquistar realizações, aliás, conquistar fama, conquistar reino, conquistar inclusive comida, sem esforço, sem trabalho, sem realizações, sem um empenho árduo, sem a busca constante por autodisciplinar-se. E o interessante é que esse pensamento não faz referência, mas os evangelhos nos mostram, mesmo não aparecendo aqui no pensamento e nem também na narração dos evangelhos sobre a tentação de Jesus, mesmo não aparecendo a palavra disciplina, os evangelhos nos mostram que o diabo tentou Jesus foi exatamente após um período autodisciplinar. O momento em que Jesus, na sua humanidade, estava exercendo a mussar, estava buscando se disciplinar. É claro que Jesus não estava buscando corrigir algum desejo, algum desejo nele que estivesse desvirtuado, algum desejo nele que não estivesse em conformidade com o plano do Pai, mas Jesus submeteu o seu corpo a uma dura disciplina. O Evangelho nos fala que Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Uma disciplina, portanto, muito dura, que Jesus se autoimpôs. E não só Jesus se autoimpôs, mas o próprio evangelista Lucas começa a narração da tentação dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Portanto, é uma disciplina, a disciplina do jejum, que o jejum tem esta finalidade, a disciplina do jejum é exatamente para poder submeter suas vontades, seus desejos ao plano do Pai, a algo que é muito maior que qualquer desejo humano, algo que tem em vista exatamente, em última
instância, fazer com que o ser humano chegue à glória eterna. E Jesus se impõe a esta disciplina guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, portanto, então Jesus está dócil às moções, à condução do Espírito Santo na sua vida. E exatamente após este momento de autodisciplina, o diabo vem tentá-lo exatamente a quebrar a disciplina. E vem tentá-lo pelo caminho mais fácil, o caminho do aplauso, o caminho da aprovação de todos. A aprovação de todos de forma irrefletida, de forma, digamos assim, irracional, através do espetáculo. Imagina uma das tentações: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Imagina a multidão vendo Jesus se lançando do alto do templo de Jerusalém abaixo. As pessoas iriam aplaudi-lo como um taumaturgo, como um milagreiro, iriam atrás dele. E Jesus não quis conquistar as pessoas por força do milagre, até porque o milagre não pode, ele não se presta a isso. O milagre tem como finalidade fazer com que as pessoas possam firmar mais ainda a sua fé. O milagre ele fala algo a quem já possui fé, a quem já aceitou o Senhor, a quem está com o coração aberto. No mínimo isso, a quem está com o coração aberto a aceitar. Portanto, o Senhor nos convida à disciplina. Pega-te a disciplina, não a soltes. Não a soltes. Não abras mão da disciplina. Não abra. Lembro também de um pensamento do Dostoiévski que dizia: a melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está na prisão. Hoje nós estamos submetidos a várias prisões sem nos darmos conta de que estamos prisioneiros. Hoje nós estamos submetidos a várias prisões neste mundo pós-moderno, neste mundo contemporâneo, que vêm travestidas de liberdade. E o pensamento de Dostoiévski continua, e é exatamente assim que o inimigo age, disfarçando vícios, desordens e vazios como escolhas livres, transformando lixo em banquete. Nada é mais perigoso do que viver acorrentado e achar que está em liberdade. A ausência de disciplina, exatamente, e principalmente a disciplina que vem do Senhor, a ausência de disciplina faz com que nós sejamos prisioneiros dos nossos vícios, das nossas desordens emocionais e sentimentais, dos nossos vazios existenciais. E tudo isso vem travestido como escolhas livres. Impulsionado pelo meu impulso da gula, por exemplo, eu vou me empanturrando de tudo aquilo que este mundo pós-moderno coloca à minha disposição. Eu vou comendo, vou bebendo, vou comendo, e essa prisão neste pecado aparece para mim como uma possibilidade de escolha. Eu posso escolher livremente comer o que quero. Quantas vezes as escolhas são feitas por outros? São os outros que escolhem o que vamos consumir, seja no entretenimento, seja na arte. O mundo está aí fazendo chover opções. Quanto mais opções temos, paradoxalmente, mais escravos nos tornamos. E não nos damos conta de que é exatamente deste modo que estamos prisioneiros, aprisionados. Nós vamos transformando lixo em banquete. É um perigo, é o maior dos perigos, o perigo constante. Viver acorrentado, achando que está livre. E exatamente a disciplina é apresentada como algo que aprisiona. É exatamente o inverso do que ela propõe ser, porque a disciplina vem e é dada por Deus. E quando nossos pais nos formam na disciplina, e quando
aqueles que estão responsáveis pela formação das consciências, aqueles que formam as consciências, sendo eles homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, pessoas responsáveis, pessoas que querem formar verdadeiros seres humanos. Quando eles nos propõem a disciplina, quando nos ensinam a disciplina, é exatamente com o intuito de nos fazer verdadeiramente livres. Mas ao contrário, o mundo apresenta a disciplina como prisão, como aquilo que tolhe a liberdade, como aquilo que tira a liberdade. Ao passo que a disciplina vem para nos fazer ser verdadeiramente livres, homens e mulheres que não estão aprisionados aos seus caprichos, aos seus desejos, às suas paixões, mas homens e mulheres que, independentemente das suas emoções do momento, dos seus sentimentos, sabem tomar suas decisões e fazer suas escolhas, sempre guiados à luz da razão. Sempre tendo em vista o fim último do homem, que é a glória eterna, que é a felicidade com Deus. Sempre tendo em vista aquilo que é o melhor para todos, aquilo que vai colaborar para o bem comum, sempre tendo em vista aquilo que vai me fazer crescer como ser humano, como cristão, aquilo que vai proporcionar o meu amadurecimento pessoal, o amadurecimento psicológico, emocional, o amadurecimento moral, o amadurecimento na fé. A disciplina proporciona isso. A disciplina nos liberta verdadeiramente. E eu quero finalizar esta reflexão trazendo exatamente este pensamento de Santo Agostinho de Hipona. A disciplina é o caminho do amor que educa. O amor nos educa. O amor, ele não nos deixa à mercê das nossas escolhas guiadas pelas paixões. O amor submete as paixões à disciplina. É exatamente por isso que é próprio do amor corrigir. É próprio do amor exortar. O amor não nos deixa seguir no caminho do erro. Quem te aplaude constantemente nas suas decisões, quem aprova seus erros, não ama você. Ao contrário, está colaborando para que você permaneça prisioneiro. Quem ama você de fato, corrige. Quem ama você de fato, chama você para a realidade. Costuma dar o choque de realidade na sua vida. Chama você para a disciplina. Corrige, direciona, instrui. Mesmo que diga palavras que não sejam agradáveis a você, mas tem sempre em vista o seu bem, a sua salvação. Porque o amor que educa usa como caminho a disciplina. O Senhor mesmo diz que corrige aqueles que ama. Se tal é o procedimento do Senhor, tal deve ser o procedimento entre nós cristãos. Corrigir sempre aqueles que nós amamos. Não corrigir para mostrar a nossa superioridade, o quanto somos mais santos que os outros, mas corrigir tendo sempre em vista o bem do próximo, corrigir tendo sempre em vista queremos também o próximo no céu. Corrigir por querer o bem dele. E ao corrigir, sempre ter um olho voltado para nós mesmos, para observar aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que em nós precisa de purificação. Que o Senhor nos ajude e nos faça caminhar rumo à glória da Santíssima Trindade através da disciplina do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.